Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos para que possamos aprender mais sobre a graça, sobre a glória de Deus. Então eu quero que você abra primeiro comigo no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 29. Eu estou na versão King James, para o pessoal da mídia. Diz assim a palavra de Deus: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Obrigado, querido. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Diga isso ao teu irmão. Se você é de Cristo, então você é descendência de Abraão e pleno herdeiro de acordo com a promessa. Amém? Quantos recebem essa palavra? E assim, se eu sou de Cristo, eu sou descendência de Abraão e sou herdeiro conforme a promessa. Glória a Deus. Agora eu quero que você vá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler o versículo 16. Quando Jesus liberta a mulher encurvada, ele diz assim: sendo assim, Lucas 13:16, sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. João 20. Nós vamos ler o verso 17. Aleluia. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ao encontro dos meus irmãos, e diz-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre o tema a unção de filho. Olha para dois irmãos e diz assim: você tem a unção de filho. Aleluia. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Fala ao coração dos teus filhos mais uma vez essa noite. Eu sei que o Senhor já falou de muitas maneiras. Agora fala através da tua palavra. Traz uma revelação rima para o nosso coração. Quebra todo engano, todo sofisma do diabo. Que todas as vozes se calem, que a voz do diabo se cale. Que possamos ouvir a sua voz. Estamos prontos, Espírito Santo. Por isso fala conosco. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, eu estou pronto para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma necessidade na vida do homem em pertencer. Embora alguns tentem não ter isso como uma verdade, todos nós, na verdade, precisamos pertencer a alguém. E os princípios sociais, convivência social, nos leva a esse nível de pertencimento. Isso é muito comum na adolescência, quando às vezes nós queremos pertencer a alguns grupos, e às vezes esses grupos até, de certa forma, não são bons grupos,
mas nos esforçamos para nos tornarmos iguais, para nos tornarmos compatíveis e fazer parte daquele grupo. Existe uma necessidade da gente pertencer a uma casa, a uma família, a pertencer a uma nação, ter uma referência. Precisamos pertencer a uma igreja, a um pastor, porque não somos como ovelhas desgarradas. Ouvi um pastor falando algo muito interessante. Um soldado disse a ele, um homem disse a ele: você é crente? Sou. E você é de que igreja? Ele disse: eu sou de igreja nenhuma. Ele disse: interessante, o senhor é o quê? Ele disse: eu sou soldado. Ele disse: o senhor já viu soldado sem quartel? O senhor já viu soldado sem comandante? Então não existe isso. Não existe crente sem igreja, sem pertencer. Mas o maior de todo pertencimento, que deve ser firme no coração do homem, é pertencer a Deus. Os judeus, eles crescem embaixo dessa palavra. Eles aprenderam a pertencer a Deus. E eles disseram: nós somos filhos de Abraão, descendência direta de Deus. Fomos gerados em Deus, e todos nós viemos de Abraão como filhos pertencentes a Deus. Por isso, por sermos filhos de Deus, temos direitos, temos favores, temos bênçãos que nenhum outro tem. E eles crescem embaixo dessa verdade. E eles têm esse sentimento dentro deles. Quando Jesus vem e morre e ressuscita, ele então coloca sobre todos os seres humanos da terra o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele começa a agregar a gregos, estrangeiros, judeus, e colocam todos eles embaixo dessa unção. É isso que o Espírito de Deus está falando lá em Gálatas, no capítulo 3. Que em Cristo Jesus passamos a pertencer agora a Deus, mas não pertencer de qualquer jeito, não como criatura, não como alguém que foi criado por Deus, como um bicho do mato, como um jumento, um leão, um tigre, um golfinho. Não somos só um ser criado por Deus. Ele vai dizer que em Cristo Jesus nós saímos dessa identidade de ser criados e passamos a ser filhos. E Jesus faz questão de dizer isso a Maria. Ela vai dizer: diga agora aos meus irmãos. Então Jesus está dando a eles agora uma identidade de filhos de Deus. Diga, meus irmãos, que eu ressuscitei e vou para o meu Pai e vosso Pai. Jesus está ali carimbando, dizendo: agora vocês são filhos legítimos de Deus. E precisamos não só saber disso, mas precisamos vivermos embaixo dessa certeza, dessa realidade. Existia uma grande discussão entre os judeus, porque Jesus se declarava filho. Davi, o homem mais admirado e respeitado pelos judeus, o homem que venceu todas as batalhas, e que o próprio Deus diz que ele tem um lugar nos céus. O mais próximo que ele chega de identidade com Deus é de ovelha e pastor. Davi declara: o Senhor é meu pastor. E é quem mais se aproximou de Deus, porque ele coloca a figura de Deus como a figura de um pastor, que cuida, que protege, que leva as águas tranquilas, que faz dormir nos pastos verdejantes, que prepara uma mesa, e que a bondade, a misericórdia segue todos os dias. Mas Jesus vai além de Davi.
Jesus não diz, o Senhor é meu pastor. Jesus diz, o Senhor é meu Pai. Vai além do pastoreio. Além de ter um bom pastor, mas ele diz, ele é meu Pai. Ovelha fica no pasto. Ovelha é levada para beber água no ribeiro. Ovelha dorme ao relento, mas filho fica dentro de casa. Ovelha não herda nada, ela só recebe enquanto está viva. E se o pastor morrer, ela é uma ovelha perdida. Mas filho, herdeiro. Filho, herdeiro. E ele vai receber sempre a herança do Pai. Se sois de Cristo, então sois filhos de Abraão e são herdeiros conforme a promessa. Amém? Diga, eu sou filho e eu tenho a unção de filho. Então, como filhos, o Senhor liberou sobre nós alguns poderes. E eu quero aqui então falar de alguns poderes que os filhos têm. Poder que os filhos têm, que foi concedido pelo Pai. O primeiro poder é o poder da revelação do Espírito Santo. Diga, eu tenho o poder da revelação do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar aquele que será o Consolador de vocês. O mundo não pode receber, o mundo não o compreende, mas vocês o compreenderão. Vocês saberão quem Ele é, e Ele falará com vocês e os conduzirá por todas as coisas, em todos os caminhos, porque Ele habitará em vós. O mundo não tem o poder do Espírito Santo, não tem a aliança do Espírito Santo, não tem o selo do Espírito Santo, mas os filhos têm. Amém? Diga, eu tenho o poder da revelação do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! No livro de Atos, quando o apóstolo Pedro vai falar da descida do Espírito Santo, ele vai dizer, meus amados irmãos, hoje se cumpre aqui o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e todos profetizarão. Então a igreja de Cristo deixa de ser comum, natural, e passa a ser sobrenatural, porque em nós há o Espírito Santo. Então Deus vai revelar coisas profundas, gloriosas, grandiosas, que só a igreja consegue cumprir, e só a igreja pode receber. O mundo não entende, o mundo não compreende. Por isso, a igreja não pode nunca querer se comparar ao mundo, ou querer imitar o mundo, ou achar que o mundo é melhor, porque tudo que está no mundo é passageiro, mas tudo que está na igreja é eterno, porque nós temos o Espírito de Deus da eternidade. O homem que anda com Deus, ele não caminha pela vida passando, ele caminha pela vida indo para a eternidade. O homem que anda com Deus, ele nunca está só,
porque ele tem o Espírito Santo, que o guiará em todos os caminhos. E esse Espírito fala com ele. O profeta Isaías diz que o Espírito fala ao seu ouvido e diz em que direção ele deve caminhar, para a direita ou para a esquerda. Pedro vai dizer que esse Espírito o ensina e dá a ele sabedoria. E esse Espírito tem poder para quebrar todo jugo. Diga assim: eu sou filho, e eu tenho em mim o poder da revelação do Espírito Santo. Aplaude forte o Senhor. O mundo não entende às vezes como é que um homem, uma mulher que às vezes não tem estudos, não frequentou faculdade nenhuma, nunca fez doutorado, nem mestrado, nenhuma dessas coisas. Não que isso não tenha valor, tem valor. Mas essas pessoas às vezes vão falar de coisas tão profundas e vai ter discernimentos tão profundos que alguns doutores não têm, por causa do Espírito. Eu já contei isso aqui uma vez. Fui visitar um parente meu que estava internado no hospital. E chegamos na emergência. Chegou uma jovem, ela gritava de dor. E ela sentia tanta dor que ela se jogou no corredor do hospital, da emergência. E ela estava literalmente caída no corredor e botava a mão na barriga, virava de um lado para o outro, gritava, e aguardando ser atendida. E eu vinha chegando e eu comecei a olhar para aquela jovem. E eu estava vendo o sofrimento dela. E quando eu estava chegando mais próximo dela, eu parei, me encostei assim na parede, fiquei olhando e orando assim em espírito, dizendo: Deus, quanto sofrimento. Enquanto eu estou nesse caminhar de dúvida, veio uma irmã de lá, marchando, saiu de dentro da enfermaria assim, marchando, e aí se abaixou e colocou a mão na barriga da jovem e fez uma oração, levantou e foi embora. Passou 3 minutos, a menina botou a mão na barriga, levantou, pegou a amiga e foi embora. Uau! Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo, que o mundo não tem. O médico talvez desse um Buscopan, desse uma dipirona, desse sei lá o que. A irmã só precisou da mão. Enquanto eu estava na dúvida, ela estava operando. Amém? Ela não precisou de título, não precisou de rótulo, ela precisou do Espírito Santo. Diga: eu tenho o Espírito Santo. A igreja precisa aprender isso. A igreja precisa se libertar dessas amarras. Entender que você é filho. E como filho você tem o Espírito de Deus na sua vida. E quem tem o Espírito de Deus pode muitas coisas naquele que te fortalece. Amém? O segundo poder é o poder de milagres. Aleluia! E assim eu tenho poder de milagres, de receber milagre e de fazer milagres. Diga de novo: eu tenho o poder de receber milagres e de fazer milagres. Aleluia! Quando Jesus, Espírito de Deus, dando a vocês a mesma autoridade, o mesmo poder. Façam, vão por todas as nações da terra, fazendo discípulo, ensinando, batizando. E aí a Bíblia diz que os
crentes vieram fazendo um alvoroço nas cidades. E disseram, chegaram aqui, esses arruaceiros já estão aqui, fazendo essas coisas todas. Onde tinha morto, eles ressuscitavam. Onde tinha doente, eles curavam. Onde tinha endemoniado, eles libertavam. Os crentes sacudiam Jerusalém, sacudiam Samaria, sacudiram a Ásia, sacudiram a Europa, sacudiram o Brasil. Os crentes sacodem o mundo. Oh! Porque tem poder para fazer milagres. Você tem que entender isso. E poder para receber milagres. E às vezes os médicos olham e dizem, o que é isso? Como é que aconteceu? Poder de Deus. Poder de Deus. O milagre passa por você e alcança outra pessoa. Você tem poder para se autocurar. Aleluia. Poder para resolver coisas que parecem impossíveis de serem resolvidas. Abrir portas aonde não tem porta. Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você entende isso? O inferno abre portas aonde não deveria abrir, mas você vai lá e fecha. Vou te dar um exemplo. Você está em casa, daqui a pouco passa um rato. Quando você olha, ele entrou lá em um buraco. Ele abriu uma porta. Porque quando a gente pensa em porta, a gente só pensa assim, uma porta quadradinha, né? Com abrir e fechar. Não. Aí o diabo, o inferno, o rato do diabo, abriu uma porta. E ele começa a transitar. Você diz, onde ele abriu essa porta? Mas a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece. Se ele abriu, você vai lá, fecha. Onde você abriu a porta? Você não pode dar, por isso a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem poder, diga, eu tenho poder para fazer milagres. Jesus chamou os 12 e disse a eles, vocês vão sair agora de casa em casa e vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos e vocês vão fazer isso em meu nome. E eles saíram e eles voltaram felizes da vida, dizendo, Senhor, nunca vimos algo assim. Nunca vimos algo assim. O nome de Abraão nunca expulsou o demônio. O nome de Moisés nunca ressuscitou morto. O nome de Jacó nunca curou enfermidade. Mas quando a gente falava o teu nome, as coisas mudaram. E eles voltaram felizes da vida. E Jesus disse assim, fiquem felizes com isso. Mas tem algo maior ainda. Sejam mais felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro. Aleluia! Aleluia! Diga assim, eu tenho poder para fazer milagres e para receber milagres. Glória a Deus. Imagine esses crentes aqui. Imagine aí. Solto pelas ruas de Simas Filho, entrando nas casas, curando enfermo, libertando endemoniado. Imagine aí, irmãos, entrando no hospital. Eita, é isso que Deus quer fazer com você. Você começar a invocar o nome do Senhor Jesus e receber a cura, o poder e marchar e dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo.
um homem paralítico nos pés de Jesus. Os amigos dele arrumam o telhado, colocam ele nos pés de Jesus. Jesus olha para aquele homem e diz: homem, seus pecados estão perdoados. Aí aqueles que estavam lá diziam assim: mas quem é esse que está perdoando o pecado? E eles pensavam isso, e eles questionavam. E Jesus começou a ler o pensamento deles. Até por dentro isso a gente tem, de ler a alma das pessoas. Aí Jesus disse: eu vou perguntar uma coisa a você agora. O que é mais fácil? Perdoar o pecado ou dizer levanta e anda? Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu vou dizer a esse homem: homem, pega a sua cama e anda. Amém. Diga assim: o Filho do Homem tem. Vou dizer algo mais. Eu não sou contra o mistério. Eu gosto do mistério, gosto do mover, gosto do tremor, gosto do sacudir, do pular. Mas nós às vezes criamos um estereótipo. Então a gente acha que quando eu tenho um enfermo, para curar o enfermo, eu preciso entrar no mistério. Deixa agora. Não, irmãos. Isso faz parte de você. Imagine se você chama o médico: eu estou aqui com a fé. O mistério é bom, é legal, mas o mistério não é a referência do poder de Deus. O poder de Deus já está em você, dançando ou não dançando, pulando ou não pulando, sacudindo ou não sacudindo. Você tem poder para curar. É simples, é como usar o braço. Você não precisa dizer: agora Deus, você vai abrir. Não, você chega lá e diz: seja curado, seja curado, seja liberto. Amém? Apóstolo, e o mistério? O mistério é no derramar. Glória a Deus. E se Deus quiser te usar em mistério, amém. Mas necessariamente, por isso a gente fica com medo de usar o poder de Deus. A gente fica envergonhado de usar o poder de Deus. A gente fica, com dificuldade de usar esse poder porque não tem mistério. O mistério já está em você. Você é o mistério. Amém. Amém. Glória a Deus. O último, para a gente orar. Como filho de Deus, eu tenho um poder de posse. Aleluia. Diga assim: eu tenho o poder de posse. Se você é de Cristo, tudo é vós, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você tem poder de posse na terra, poder de posse nos céus. Pede-me e eu te darei as nações da terra como herança. Diga: eu tenho poder de posse. Isso significa que você pode reivindicar em Deus o favor de Deus, a bênção de Deus, a bondade de Deus, a presença de Deus para a sua vida. Amém? Não é pecado desejar coisa boa e querer coisas boas. Pecado é você se deixar dominar por elas. Mas você pode querer ter o que você quiser, sem culpa, porque você é filho de Deus. Você não pode viver para isso, mas essas coisas você,
e você tem direito a ter uma conta gorda. Ah, vocês são incrédulos, né? Vocês ficam, quando a gente fala essas coisas, os irmãos ficam assim nas dúvidas. Irmão, Jesus tinha uma conta gorda. E a gente está por isso não. Tem poder de posse. Eu quero espiritualizar. Imagine que você tem um familiar seu que está na garra do diabo. Está preso, possesso, preso no vício, preso na doença. A Bíblia diz que como filho de Abraão, filho de Deus, aquela vida pertence a você. Amém. Preste atenção. Como Jesus nos ensinou a chamar o outro. O que é que ele diz a Maria? Diga aos seus irmãos. Irmãos é pertencente. Você agora é meu irmão. Isso é muito profundo, irmão. Os comunistas chamam o outro de camarada. E quando você é camarada, você vai até a morte. Mas quando você é irmão, você vai até a eternidade. Amém. Aleluia. Irmão tem a mesma identidade, o mesmo sangue, o mesmo pai, a mesma herança, os mesmos direitos, o mesmo destino. Então vocês não são qualquer um, você pertence à minha família, você é meu irmão. Por isso você tem direito de posse, de reivindicar pelo sangue de Jesus a vida de qualquer pessoa. Porque você diz, eu quero de volta a vida do meu irmão. Amém. Meu irmão estava internado no hospital. E eu cheguei lá. E disse, eu quero entrar. Aí ela disse, mas quem é você? Eu disse, é meu irmão. Eu vim ver ele. Ah, precisa falar com assistência social. Então vou falar. Eu quero entrar para ver meu irmão. Aí a assistente social disse, eu te levo. Ele é seu irmão, é meu irmão. Se ele é meu irmão, é meu parente. Eu tenho direito de sangue. Olha para teu irmão. Diga que você não é qualquer um nessa igreja. Você não está aqui por acaso. E se prepare, porque nós vamos para o céu. Goste de mim. Diga que goste de mim. Me ame. Tenha paciência comigo. Porque você vai viver comigo muitos anos. Porque você é meu irmão. Bom, porque assim eu tenho poder de posse. Por isso o crente pode marchar sobre a terra. Deus disse a Abraão, olha para a terra aí, ó, aonde as plantas dos teus pés pisar, pode pegar que é sua. Eu estou te dando como herança. Eu estou te dando. Você tem poder de posse. Irmãos, quando Deus te der um lugar, te mostrar um lugar, marche sobre aquele lugar, jogue o ouro ungido sobre aquele lugar e diga, é meu. Eita, tá passando de quente doido aqui. Você tem poder de posse. Essa noite Deus quer derramar sobre você o poder de filho, para que você possa viver em uma outra dimensão, como filho de Deus, como filho do Deus Altíssimo. Então você não pode viver como qualquer um na terra, não, irmão.
Você não pode ficar vivendo enrolada aí não, em mentirada aí não, porque você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, é como o pastor Kelly falou, aonde eu entro, as coisas mudam. Aonde eu piso, as coisas mudam. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Fica de pé. E arabashura. E arabashura.